Jesus é bom o tempo todo. Irmãos, abra as vossas Bíblias em Lucas 17, 11. Eu acho interessante que toda vez que eu vou pregar, coincide da irmã Paula estar louvando. Amém, Jesus. Verdade. Aleluia, Jesus. O Senhor me deu essa mensagem desde a semana passada. Eu comecei a elaborar essa mensagem e aí eu comentei com o Antônio e eu imprimi. E aí foi numa quarta-feira da semana passada. E ele ia pregar no domingo. Ele falou: mas moça, você já tem sua pregação da próxima quarta e eu ainda não tenho a de domingo? Bom, Deus fala com cada um de uma forma diferente, não é verdade? E o Senhor sabe que eu preciso de um tempo maior para me preparar. Amém, Jesus. Lucas 17, do 11 ao 19. Todos acharam? O tema dessa mensagem é um clamor de distância. A cura de 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadeçam-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que foram curados, voltou, dando glória a Deus em voz alta. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Aleluia, Jesus. Irmãos, feche seus olhos. Eu quero fazer uma oração nesse momento. Aleluia, Jesus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, meu Deus, eu quero, meu Senhor, te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor já fez nesse culto, meu Deus e meu Pai, durante o louvor. Obrigada, meu Deus, pela tua presença neste lugar. Quero te pedir, meu Deus, continua falando com a tua igreja. Meu Deus, que nessa noite, meu Deus e meu Pai, não seja eu, mas sim o teu Espírito falando através dos meus lábios, meu Senhor. Que eu venha, meu Deus, diminuir, que o Senhor possa crescer neste lugar. Meu Deus, que a palavra venha, meu Deus, penetrar os corações de cada um. Que o Espírito, meu Deus, meu Pai, possa falar, meu Deus, de conformidade à necessidade de cada servo do Senhor que se faz presente nessa noite. Meu Deus, fica à vontade no meio de nós. Fala conosco nessa noite, meu Deus, é o que eu te peço. E já te agradeço em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. A Bíblia nos diz que Jesus estava indo para Jerusalém. Ele não estava apenas caminhando. Ele estava indo em direção à cruz. E aqui eu já quero falar algo para os irmãos. Aleluia, Jesus. Jesus nunca está ocupado demais para que Ele não possa parar para ouvir o nosso clamor. Basta somente a gente clamar que o Senhor, Ele para nos ouvir. Amém? Aleluia, Jesus. E o texto vai nos dizer que ele passava por Samaria e pela Galileia. A Bíblia nos diz que os samaritanos e os judeus, eles tinham uma rivalidade grande.
A Bíblia também não diz que aqueles 10 homens eram nem judeu, nem samaritano. A Bíblia não nos diz. Mas, se você for observar, a Bíblia cita que Jesus passava entre Samaria e Galileia. E se você for observar essa história, irmãos, eles tinham uma rincha de muitos anos, onde eles não se falavam, onde os judeus e os samaritanos não se tocavam. Eles tinham uma indiferença um contra o outro. Mas, nesse momento, você vê 10 homens que possivelmente se uniram, abrindo mão agora de toda discordância, de toda indiferença, de toda crítica, de todo orgulho. E ali eles se unem. Eles começam a viver juntos. Eles começam a ter uma amizade, um convívio, infelizmente, por causa da circunstância. Porque a lepra não os diferenciava um do outro. Eram todos leprosos. Eram todos excluídos da sociedade. E se você for observar, eles se unem e ali vivendo à margem, eles ouvem falar de um Jesus que curava, de um Jesus que tinha poder, de um Jesus que fazia milagre. E aqueles homens, eles saem ao encontro de Jesus. Eles saem ao encontro de Jesus e eles ficam de uma certa distância. A Bíblia vai nos dizer que eles não se aproximam, eles ficam numa certa distância, porque, infelizmente, a lepra, a dor, a rejeição, tinha colocado um certo bloqueio neles. Eles sabiam que eles não podiam tocar em outra pessoa. Eles sabiam que eles não podiam se aproximar. Mas é interessante que eles não se aproximam. Mas isso não os impede de clamar a Jesus. A Bíblia vai dizer que eles clamam juntos. E aí você vê a união desse povo. Talvez se eles não tivessem a lepra em comum, eles não estavam nem vivendo um próximo do outro. Mas por causa da lepra, eles se unem. E ali eles clamam juntos. A Bíblia nos diz que eles clamam: Mestre, Jesus, tem misericórdia de nós. Então nós entendemos que eles se uniram. Porque se você for observar, irmãos, se você for estudar sobre o que era a lepra no tempo de antigamente, era uma doença que ela vinha despedaçando o corpo. Era necessário que se enrolasse faixas. E eu acredito que também chegava a prejudicar a voz. Porque a gente não sabe se saía feridas nas gargantas, impedindo aquele povo de falar. Mas eu acredito que o ponto alto dessa união é porque eram samaritanos e judeus. E ali eles se unem e eles clamam a Jesus. E é interessante que Jesus para e fala para eles: ide e mostrai aos sacerdotes. E a Bíblia vai dizer que eles indo, eles são curados. O que é interessante nessa história
nesse pedaço da história que é o seguinte, irmãos. Você não vê eles questionarem: como que eu vou mostrar para o sacerdote o meu corpo, se a ferida ainda está aqui? Você não vê. Eles não questionam, eles vão. A Bíblia diz que eles ouvem a direção de Jesus e seguem e obedecem. E eles vão. E no meio do caminho, o milagre acontece. No meio do caminho, eles são curados. Aleluia, Jesus. E a Bíblia nos diz que, vendo um deles, notando que tinha sido curado, ele volta, glorificando a Deus. E se lança aos pés de Jesus. E se lançando aos pés de Jesus, ele rende graças, ele agradece. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus fala assim: mas não foram 10 curados? Por que só voltou um? Por que só um? E ainda assim, esse estrangeiro. E é aqui que temos uma confirmação ainda maior, que ali viviam judeus e samaritanos. Porque o Senhor fala assim, sendo esse... Deixa eu só ler aqui de novo. Aleluia, Jesus. Lhe perguntou, só para eu não errar, estrangeiro. Sendo esse estrangeiro. E é interessante, irmãos, porque isso me leva a pensar. Se tinha judeu ali, tinha conhecedor da palavra. Amém? Porque os judeus eram ensinados. Eles ouviram. Os pais deles os ensinaram. Não foi a lepra que tiraram o conhecimento. Ele tinha o conhecimento. Hoje ele não vivia mais no meio da sociedade, mas ele tinha o conhecimento. E essa é a surpresa de Jesus. O estrangeiro volta, mas aquele que tinha o conhecimento, que poderia estar rendendo graças a Deus, ao Senhor Jesus, não volta para agradecer. E se você for observar, irmãos, não é só porque temos o conhecimento, aleluia, Jesus, que nós somos transformados. Não é só porque nós ouvimos a palavra que nós obedecemos. Porque aqueles homens ouviam a palavra do Senhor. Eles ouviam falar. Eles que deveriam ter voltado para agradecer, mas não. Quem voltou foi o estrangeiro. Aleluia, Jesus. E desse texto, eu extraio 3 coisas para uma vida plena. Eu não sei se os meninos já colocaram aqui. Aleluia, Jesus. Eu extraio 3 coisas para uma vida plena: clamor, obediência e gratidão. Se você for observar aqueles 10 leprosos, eles não podiam tocar em Jesus. Ele não podia se aproximar de Jesus. Ele sabia que ele tinha que manter uma certa distância, mas isso não o impediu de clamar. Ele falou assim: eu não posso tocar, mas eu posso clamar. Eu não posso ir lá, mas eu tenho voz, eu vou clamar. E Jesus o ouviram. E Jesus os atenderam. E eu quero falar para você nessa noite, eu não sei o que você tem passado, eu não sei se você tem sofrido uma angústia, uma dor. Eu quero dizer para você nessa noite que basta somente você clamar. Que assim como Jesus parou para ouvir aqueles 10 leprosos, Ele vai parar para te ouvir. E o Senhor quer que nós clamamos, quer que nós buscamos Ele.
Porque o Senhor, Ele não está com os ouvidos tampados, para que não venha ouvir o nosso clamor. Então nós devemos clamar ao Senhor, mas também nós devemos obedecer. Aleluia, Jesus. Porque muitas das vezes colocamos algo na mão do Senhor e nós clamamos, abrimos propósitos, oramos, falamos: Deus, eu preciso disso. Deus, está difícil aqui, abra a porta. Deus, faça um milagre. E Deus dá uma direção, mas nós não seguimos, nós não obedecemos às vezes a direção de Deus. Deus fala: olha, vai por aqui, e nós não seguimos. E aqueles leprosos, eles foram curados porque ele ouviu a voz do Senhor e ele não questionou, ele simplesmente obedeceu. Eles ouviram a voz do Senhor e andaram. Eles não questionaram. E assim o Senhor, Ele fala para mim e para você nessa noite: clama a Ele, mas obedeça. Se o Senhor lhe der uma direção, siga a direção. Porque no meio do caminho, talvez o milagre na sua vida não aconteça instantâneo, assim como foi na vida dos 10 leprosos. Mas no meio do caminho, no meio da obediência, o milagre acontece. Porque o Senhor quer que nós clamamos, o Senhor quer que nós obedecemos. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor também quer que nós sejamos gratos. Porque o Senhor, Ele fez. Jesus sendo Deus, eu tenho certeza que Ele sabia que aqueles homens não voltariam. Mas Ele não deixou de fazer o milagre, porque aqueles homens clamaram, porque aqueles homens obedeceram à voz do Senhor. Mas eles não voltaram para agradecer. Eles receberam um milagre? Receberam. Só que aquele estrangeiro que voltou agradecendo, ele recebeu muito mais. Porque você vai ver que no texto Jesus fala assim: olha, levanta-te, a tua fé te salvou. Ele não recebeu só uma cura, ele recebeu a salvação, a vida plena com Jesus. Aleluia, Jesus. E é isso que o Senhor tem para mim e para você nessa noite. Que nós clamamos, mas que nós também obedecemos, mas que também sejamos gratos. Porque quantos, irmãos, clama ao Senhor, recebe a bênção, e quando recebe a bênção, não voltam para agradecer. Tem muita gente que acontece da forma que aconteceu com aqueles outros 9 homens, que quando recebe a bênção, esquece do abençoador, esquece de voltar para agradecer. Eu acredito que já aconteceu aqui com todo mundo, se não com quase todos, de ajudar uma pessoa, de estender a mão para uma pessoa e essa pessoa ser ingrata, essa pessoa não reconhecer aquilo que você fez por ela, ou em um determinado momento virar as costas para você, sendo que você a ajudou. E eu acredito que isso dói, porque a ingratidão dói. Imagine como o Senhor fica com nós quando nós somos ingratos. E o Senhor, Ele quer que nós tenhamos uma vida plena, uma vida de intimidade. Porque se você volta e agradece, se você volta e se lança aos pés do Senhor em adoração, você adquire intimidade com o Senhor. A Bíblia não nos diz se aquele homem começou a andar com Jesus, mas eu acredito que sim. Porque ele já tinha uma vida que para ele não era mais uma vida. Ele já tinha desistido, só estava esperando a morte chegar. E quando ele recebe aquele milagre, eu acredito que ele deve ter pensado, conjecturo eu, que ele fala: a partir de hoje eu vou andar com esse Jesus que me deu a vida novamente. E não pode ser diferente na minha e na sua vida. Outrora andávamos no mundo perdidos, com aflições,
E o Senhor, Ele nos estendeu a mão. E nos deu uma nova vida. E nos oferece viver uma vida plena. Uma vida de intimidade. Basta somente eu e você seguir as ordenâncias do Senhor, viver em obediência, clamar ao Senhor, ser grato ao Senhor para que possamos viver tudo o que Deus tem para nós. E nós não podemos ser ingratos. Não podemos virar as costas para nosso abençoador. Suponhamos que o Senhor, você ora hoje, clama hoje, a situação financeira está difícil. E você clama ao Senhor. E o Senhor abriu uma grande porta. E da noite para o dia, você se torna um empresário. E eu profetizo na vida de todo mundo, em nome de Jesus. Porém, você começa a dedicar à empresa. E hoje não dá mais para vir todos os cultos. Amanhã estou ocupado demais com o meio que eu estou vivendo, as reuniões que eu estou tendo, e começa cada dia mais se afastando do Senhor. Eu não chego a dizer para você que você vai falir. Eu não chego a dizer para você que você vai perder tudo. Mas quando nós nos afastamos do Senhor, quando nós saímos da direção do Senhor, a gente perde o caminho do céu. Talvez na terra o empresário seja bem-sucedido, mas não alcançamos a salvação. A Bíblia nos diz que esse lugar, essa terra, é passageira. Devemos viver uma vida boa? Devemos. Mas devemos buscar cada dia mais a santidade para andarmos em direção ao céu. E se nós nos perdemos, deixamos que as coisas seculares da nossa vida, que as demais áreas nos desviam do caminho, nós nos perdemos. Você pode ser um empresário? Você pode ser um empresário. Mas você tem que ser um empresário do Senhor, que busca ao Senhor, que volta todos os dias para agradecer a Deus. Você tem que ser um empresário que louva o nome do Senhor aonde quer que você vá. Você pode adquirir tudo aquilo que você sonha, mas desde que tudo aquilo não te afaste do Senhor. Não se sabe o que aconteceu com aqueles 9 homens, mas a Bíblia nos dá a certeza que aquele um que voltou alcançou a salvação. E é o que o Senhor tem para mim e para você. É uma vida plena. É uma vida com tudo aquilo que Ele tem, que nós temos direito. Mas a chave é a salvação. O fator principal em nossas vidas é a salvação. Que nós venhamos cada dia mais buscar do Senhor, viver em santidade. Que nós venhamos cada dia mais adorar ao nome santo do Senhor. Eu costumo dizer que quanto mais eu me dedico à obra, à vontade do Senhor, mais o Senhor cuida das minhas coisas. Porque quando eu tomo a direção da minha vida, quando eu busco fazer as coisas do meu jeito, vai tudo por ladeira abaixo. Mas quando eu entrego toda a direção da minha vida na mão do Senhor e começo a viver no centro da vontade de Deus, a minha vida começa a andar. Começa a seguir rumos que eu nem enxergava. E é isso que o Senhor tem para nós. Ele quer que nós entregamos a direção das nossas vidas na mão dEle plenamente, totalmente. Ele quer que nós façamos somente a vontade dEle. Que nós venhamos viver no centro da vontade do Senhor. E as demais coisas, como a Bíblia nos diz, buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas vos será acrescentado. E o Senhor, Ele tem muito para acrescentar na vida de cada um aqui nessa noite.
Mas basta somente eu e você sermos gratos. Basta somente eu e você obedecer à vontade do Senhor. Basta somente eu e você clamar ao Senhor. Amém? Aleluia, Jesus. Eu queria já estar convidando a banda